Muito boa noite. Começando aí, como já é de costume um pouco natural, questão ao vivo é complicado, gente. Ainda mais quando a gente não trabalha com roteiro, uma produção própria, é bem por conta. Então, tudo que é ao vivo é um pouco complicado. A gente acaba atrasando os minutinhos aí, ainda mais chegando no final de ano. Mas nem por isso ia deixar de fazer ou cumprir o compromisso aí, prometido na rede, de estar fazendo essa live hoje sobre a questão do satanismo tradicional. Muito boa noite ao pessoal que está entrando, muito bem-vindo ao pessoal que está dispondo do seu tempo, dispondo realmente da sua vontade, exercendo a sua verdadeira vontade de, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida, um documentário, futebol, alguma coisa, está aqui assistindo essa live ao vivo, dando muita motivação e inspiração para não parar de trazer este conhecimento do viés ocultista dentro do plano da realidade. Muito boa noite, Viane. Diogo, saudações. Te aguardando ainda, Diogo, aí, pra gente conversar. Saudações aí para Portugal, breve estamos aí presencialmente. Padilha, Rosério. Mas que bom que chegou a tempo. Boa noite, Vanderleia. Boa noite, Cíntia. Muito boa noite, querida Cíntia. Vamos entender, então, algumas coisas. Claro que se for falar do satanismo tradicional, daria uma live de pelo menos 10, 15 horas, mais de forma objetiva, mais interessante, para poder entender essa questão do conceito do satanismo. E entender alguns conceitos dentro do satanismo que fica muito complicado para o pessoal entender, desmistificando e criando ramificações de muita rebeldia e até de uma certa loucura, causando uma certa psicose. Boa noite, Patrick. Boa noite, Viane. Com certeza, com certeza. Muito boa noite, Liliana. Um abração aí. Deve tá bem frio aí na Alemanha nessa altura. Bom, vamos entender a questão de satanismo. Muito boa noite aí, Regina Santos. Saudações aí. Te aguardando aí. Regina aqui no privado aí. Já é uma das pessoas que me chamaram, porque breve aí vamos estar com o curso de cartomancia disponível novamente, como eu fiz ano passado, para o pessoal que tem vontade de aprender o baralho cigano. Muito boa noite, Anderson. Muito boa noite, Frater Kaizen. Muito boa noite para ti, para tua querida esposa, excelente astróloga védica, para todos nós. Muito boa noite, Caroline. Boa noite. A Liliana falou que na Alemanha está 3 graus lá, então realmente está muito frio. Bem diferente daqui do sul, que mesmo sendo por muitos um estado famoso pelo frio, está bem quente essa época. Muito boa noite, Robson. Bom, vamos começar a entender, para o pessoal que está assistindo a live, ou para o pessoal que vai começar a assistir a live depois, não achar que a gente ficou enrolando e não começou com o assunto. Qual é a questão do satanismo? O próprio nome já é sugestivo. Satanismo, Satã, Satanás, Satanáquia, Satanic. Satanás vem da tradução hebraica adversário. Satan também, tido no Alcorão com a questão desse termo, vindo a significar opositor. Muito boa noite, Bia. Salve. E muita gente acaba, principalmente aqui no Brasil, neste conceito judaico e cristão, hoje, desde os anos 70 para cá, com a explosão demográfica, com o aumento da população, a gente tem muito a questão do crescimento do pessoal protestante, evangélico, adventista, mórmon no Brasil, e isto criou uma casta cristã muito forte no Brasil. Tanto que, de fato, conforme eu fiz um outro vídeo que está no YouTube, falando sobre a questão da magia e secretismo, infelizmente, contaminando desde o nosso espiritismo, que deixa de ser um estudo científico, como na Europa, para se tornar uma ramificação de Igreja Católica, assim como também
poluiu de forma muito forte nossas terreiras afros, os centros de Umbanda, fazendo caboclos pregadores de Jesus, um monte de santo, trazendo uma imundície muito grande para o olhar de quem realmente gostaria de seguir a tradição, seja africana ou indígena, na risca. Então a gente tem essa poluição muito grande. Isso porque quando se entende a questão de Satanás, adversário, opositor, se entende como algo negativo. Um adversário do bem, um adversário que quer o mal da humanidade, um adversário que quer que você vá para o inferno, queime no lago de fogo eterno previsto no Apocalipse de João, na ilha de Patmos, baseado na sua visão na ilha de Patmos. E acabam... claro, dentro de uma jogada política muito bem elaborada pela igreja, diga-se de passagem, porque convenceu e convence até hoje mais de 1 bilhão de pessoas, acaba trazendo essa enganação, pregando como falamos muito no Brasil, a verdadeira moral de cueca. Muito boa noite, Guilherme, meus parabéns aí pela tua prova. Muito boa noite, Khaled. Sempre um privilégio aí estar tendo essa audiência de vocês, que é o que motiva as lives. Muito boa noite, Adriano. De tempo em tempo aí tendo que molhar a garganta, porque não deu tempo pra gente tomar um café direito antes. Então, assim, ó. Satanás, adversário, opositor. A quem que ele é opositor? Ele não é opositor ao homem. Embora a gente tenha uma confusão muito grande das pessoas de procurar entender, tá, mas o que é o luciferianismo? O que é o satanismo? E achando que são vertentes diferentes, e isso por culpa de alguns textos aí da Bíblia satânica, de alguns escritos de Lavey, que criaram um satanismo muito cristianizado com base na inversão, como já vamos falar aqui na live. Acabam então criando essa divisão, e uns achando que Satã é um deus, Lúcifer é um príncipe, Satã e Lúcifer é Samael, Samael ai Satan, Satã do Moloque, é a mesma entidade. Lúcifer tem o seu lado das trevas e tem o seu lado da luz. Assim, ele é Lúcifer, portador da luz, Lux Ferris, como ele também tem seu lado como Satã, Lucifúzio, aquele que foge da luz. Como ele também tem o seu lado de Lúcifer, luz, estrela do amanhecer, como tem o seu lado negativo, estrela do anoitecer, Vésper. Lúcifer, Satã é o mesmo. Na verdade, ele é opositor do demiurgo, de Yahvé. Deste ele se torna o opositor. Ele é o opositor da criação, o opositor de tudo que foi criado para ser realmente escravizado e usado como forma de adoração egocêntrica para este mesmo Deus. Muito boa noite, Hernan, Cunha, Valdir. E aí já vamos começar a demistificar uma coisa aqui. Na outra live, a própria Cíntia aqui que está assistindo aqui, ela até perguntou na outra live, aí eu não respondi na outra live, porque ia acabar saindo muito do contexto da live. Então vocês têm que fazer perguntas, podem fazer suas perguntas baseado na live. Não fica complicado vocês perguntar uma coisa de Kimbanda aqui, de Hecate aqui, porque foge do contexto da live de quem está assistindo para poder aprender um pouco mais. E ela fez uma pergunta que agora nessa live cabe muito bem para responder. Mestre, muitas vezes a gente fica confusa para poder entender quem é o demiurgo. Por que falam tanto do demiurgo? Mas quem é o demiurgo? O demiurgo é Jesus, o demiurgo é Jeová, o demiurgo é o Deus cristão, ele é uma outra entidade vizinha, parente deles. Quem que é o demiurgo? Demiurgo, ou como é muito comum vocês virem expressão de demonatras, porque acabam absorvendo e alimentando uma raiva muito grande desse ser, e aí usam muita expressão, maldito demiurgo. O demiurgo, ele é Yahvé,
Tetragrammaton, Metatron, Pentagramaton. Ele é o mesmo Jeová, ele é o mesmo Adonai citado pelo judaísmo. Embora, lembrando que Adonai e Baal são duas palavras que significam Senhor ou Poderoso. Mas dentro do judaísmo, quando eles mencionam Adonai, eles mencionam o Demiurgo. Ele é o mesmo ser que está configurado dentro da expressão Deus do cristianismo. Então, toda essa entidade maligna que nos ensinam desde cedo, que é o único e verdadeiro Deus, que é bom, que é santo, que nos ama acima de todas as coisas, este é o Demiurgo. Porém, por que no satanismo se pega tanta raiva do Demiurgo? Porque você começa a ver a verdade. E você descobre que desde o momento que você nasce como se fosse uma ave presa numa caixa para ser abatida no momento certo. Você não... Toda essa história de amor a nós e que fomos salvos pelo amor e que seremos libertos pelo amor é uma grande enganação. Muito boa noite. Muito boa noite. José Rodrigues. Ednei, Demiurgo é o Deus único para os cristãos, para os judeus, mas não para nós satanistas que somos e que nos tornamos verdadeiros descobridores da verdade. Isto porque o Demiurgo, ele criou, desde o momento que a gente nasce, falando com exemplos filosóficos, mas dentro de um significado literal, uma parede na nossa mente, para que a gente não acione o conhecimento passado, para que a gente não tenha acesso à verdade, ao natural, e colocou um grande cadeado, muito grande, no terceiro olho, para que a gente não enxergue o plano real, o plano espiritual, de forma que a gente fica preso à ilusão do mundo material. Saudação, querido Jorge Rodrigues, já logo estamos aí pertinho, aí, presencialmente em Portugal. Vamos dar uma banda junto na cidade de Évora, com certeza. Muito boa noite, Cláudia Rodrigues. É verdade que o Demiurgo é responsável por apagar nossas memórias ao reencarnar? Ao existir e ao reencarnar, sim. Cíntia agradecendo por explicar. Muito boa noite, Cláudia. Muito boa noite, querido Matheus. E aí, o que acontece, pessoal? O Demiurgo é aquele ser que, quando criou o mundo, segundo a Cabala ocultista, segundo o estudo da Cabala, foi criado numa quarta-feira, num dia de Mercúrio, né, dentro dessa esfera, que é a esfera Samael na árvore quilofótica, mas que na verdade não é Samael que está nessa esfera. Samael está em Tamiel. Na esfera, apesar da esfera ter o nome de Samael, quem reza essa esfera é Adramelech. Então, diz que o mundo foi criado numa quarta-feira, num dia de Mercúrio. E quando Yahvé determinou que haveria luz, foi sobre a regência de Saturno, tanto que o mundo era trevas, e aí ele fez a menção à luz. E segundo nós temos, pela tradição esotérica, o Demiurgo, ao se olhar do mar, ele se viu como único e melhor do que todos os outros. E ele, vendo que nenhum dos outros deuses, de seus irmãos e filhos, estariam defendendo ele, automaticamente ele se intitulou como único e como criador da terra, como detentor de todos os direitos de fazer o que bem entender com a terra e com a sua criação, que é a sua humanidade. Anderson, por que o Demiurgo bota limitações em nossas vidas? Para que a gente não descubra a verdade. E para que neste medo baseado na nossa ignorância, a gente viva, desencarne,
aceitando uma eternidade de escravidão na sua mão, ou até mesmo, se isto não for da nossa vontade, então conseguindo o direito da destruição do nosso espírito. Muito boa noite, Átila. Muito boa noite, Kátia. Muito boa noite. Muito boa noite, querida e poderosa irmã Rosa Sátira. Então, o que acontece? Tanto que, dentro da linguagem suméria, né, nós temos o demiurgo como filho de Namu, e que das suas lágrimas, como deus Anu, das suas lágrimas, marido de Ki, que significa terra, Anu, céu, e aí vem a questão do deus do céu, pela própria questão do seu nome sumério, ele das suas lágrimas gerou Enki, que seria Lúcifer, Satã, dentro de um referencial sumério. Não, no egípcio, embora não tenha um entendimento claro, muita gente diz que Lúcifer, Satã era Sete, mas eu vejo muito mais Sete como uma das vibrações de Beelzebub. Eu vejo muito mais Lúcifer no Antigo Egito como Deus Ptah, mas isso é algo que varia muito nessa questão de estudos, porque para muita coisa o estudo egípcio ele acabou ficando bastante fragmentado. E a Cláudia mencionando, né, o livro Perdido de Enki fala muito sobre isso, dos Anunnakis também. Então o que acontece? O Demiurgo, ele criou essa porta trancada para que a gente, pela ignorância, ficássemos cegos, não tendo abertura do terceiro olho, para que ficássemos acorrentados, adormecendo a nossa Kundalini, para que a gente não tenha o despertar dos chakras, e ao mesmo tempo apagando a nossa memória, para que na ignorância tenhamos medo dele, e baseado neste medo o sigamos. O Demiurgo ele tem um aspecto muito patriarcal, um aspecto muito masculino. Desde da sua mitologia, onde ele cria o homem para dominar, mesmo com povos estabelecidos, ele só escolheu homens para liderarem a humanidade, e todos esses homens podiam, inclusive, ter várias mulheres, somente as mulheres que não. Então ele também sempre fez muita questão de deixar claro a esfera masculina como uma esfera dominante, colocando a mulher como uma esfera subordinada e obediente à menção masculina. Carolina, então o Demiurgo criou a Terra, de fato é apenas uma mitologia sobre ele. Na visão do satanismo, quem criou o mundo? Embora a gente tenha uma versão do cristianismo Cartago, que quem criou o mundo foi Satã, mesmo assim dentro de uma visão cabalista, a gente tem a visão maior que o mundo ele foi criado do sangue de Kingu, aí como temos no Milis sumério, através da morte de Tiamat. Mas a gente tem essa concepção que Yahvé ele fez a criação do mundo para ele, para atender ao seu egoísmo. Mas quem pediu, para quem chorou para que pudesse ser criado a humanidade foi Lúcifer. E isso também foi um dos motivos pelo qual foi impulsionado muito grande a queda de Lúcifer, porque Yahvé criou dragões, destruiu, isso dentro de campos profundos mais científicos é sabido. Aí nós tivemos essa segunda esfera da criação, que é o que nos chega nas escolas, a questão pré-histórica dos dinossauros. Aí Yahvé, descontente, desfez de novo, e assim resolveu então a criação da humanidade para ter pessoas, homens e mulheres, para servi-lo como escravo. E aí entrou um dos motivos preliminares da revolta, diz Lúcifer. Tudo que tu cria, tu mata e destrói, porque não te satisfaz o ego. Por que não dá ao homem o direito da visão e da lembrança de tudo, para que o homem possa se tornar livre?
Por que deixá-lo como escravo? E o demiurgo nunca aceitou isso. Por isso que diz que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. André Novo, bora seguir mestre aqui agora, precisa dessa última live, vamos que vamos, obrigado pelo conhecimento, muito obrigado, André, muito obrigado, Kátia, muito saudação, Zé Felbino, muito boa noite, Diego Rodrigues, para ti, para sua querida mãe. Então, aí entra essa concepção. Claro que quando fala o homem foi criado à sua imagem e semelhança, é lógico que não é questão de Deus ser branco, negro, japonês, índio, bugre, mulato, mas sim a questão de uma forma projetada, olhos, boca, nariz, a sua imagem e semelhança. E a sua semelhança é em cima dos aspectos demiúrgicos, que são defeitos latentes que carregamos ao nascer. O nosso ego, o nosso apego pelo mundo material, a nossa necessidade de nos impor e de sermos muitas vezes adorados e vislumbrados como algo superior. Então, esses defeitos latentes que nós temos é a nossa herança do DNA demiúrgico. Embora alguns de nós despertemos, como vou falar aqui na live aqui, a chama luciférica, aonde o nosso DNA de Lúcifer, através de Caim, filho de Eva com Samael, diferente de Abel, concebido por Adão e Eva, então nós carreguemos essa chama divina, que não são todos, mas os verdadeiros filhos luciferianos, os verdadeiros filhos de Satã, os verdadeiros filhos da besta, esses despertam essa chama para acordar e se libertar, como nós vamos falar aqui ao longo da live. Tranquilo, Caroline, fique à vontade para a pergunta. Então, o demiurgo representa o mesmo deus Cronos na mitologia grega, aquele que limita, e Lúcifer representa Zeus, semelhante nessa linha. Embora é interessante que Cronos era um deus relacionado ao tempo, esfera Urano, que é a mesma esfera de Beelzebub. Mas, se pegar dentro de um arquétipo comparativo, sim. Embora também tenhamos muitos que também colocam no arquétipo luciferiano de Lúcifer, dentro da linha grega, como Poseidon, assim como Shiva, Lúcifer, Odin, Lúcifer, dentro de vários aspectos. Dentro da próprio culto afro, na linha, por exemplo, de nação cambina, nós temos o Leba, como um olhar luciferiano, satânico, dentro da camada afro. Muito boa noite, Patrícia, muito boa noite, Felipe Botelho, saudação aí para Portugal. Vamos continuar então. Então, com base nesse sistema de libertação, com base nesse sistema de planificação, nós temos duas simbologias, ao qual vocês podem ver atrás de mim, que é a árvore da vida e a árvore da morte. Primeiro nós temos a criação da árvore da vida, que representa as esferas, um mapa do plano espiritual de virtudes e de verdadeiros galhos que o homem sobe para a sua elevação para chegar em Keter, que é a sabedoria. Dentro de um olhar judaico, nós temos a árvore da morte, que seriam suas cascas, desdobramento dos egos e dos defeitos da árvore da virtude. Isso é uma visão muito judaica, onde vê a árvore da morte como uma sombra, uma ilusão, algo irreal. Isso porque o judaísmo, ele ignora que a Cabala significa tradição. E eles procuram manter a Cabala, que é como um sistema, inclusive dizendo que a Cabala de MacGregor, que é conhecida como os melhores estudos cabalísticos da árvore da vida que temos no Brasil, eles colocam que é uma Cabala muito fraca e superficial. Os judeus, eles costumam colocar que a Cabala é um sistema próprio, pessoal deles, feito para eles, e eles mantêm 7 chaves trancadas em mais dentro de 7 caixas, dentro de um cofre, guardado os únicos e verdadeiros segredos da Cabala.
mantendo essa questão de tradição amarrado a eles como se fossem os únicos. Detalhe que isso é muito pregado em todo o Velho Testamento, principalmente no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que formam o Velho Testamento bíblico, aonde eles também se dizem únicos libertos do verdadeiro e único Deus, que hoje o cristianismo, como uma farsa, uma aberração, uma atrocidade contra a libertação da humanidade, vomita esse tipo de verdade puxando para eles através de Jesus. Jesus não é o demiurgo, porque Jesus é um personagem fictício criado e romantizado para fomentar a ideia que gerou a fé cristã, podendo-se entender hoje ele como uma egrégora, até de certa forma um daimon, mas no sentido de egrégora no plano mental pela excessiva massa de adoração a ele, mas não como o Messias, como o verdadeiro Cristo que ele se autodenominou. Mestre, o povo e Yazidi foram perseguidos por vários anos por adorar Meleque, Tal, Saitano. Essa entidade é uma personificação de Lúcifer? Sim. Mestre, não somos um primata dos extraterrestres, fomos criados por seres mais evoluídos de outros sistemas. Estamos neste planeta por uma forma de evolução? Se pensarmos que os deuses são anteriores ao planeta Terra, tanto que, ao mesmo tempo em que Deus foi criando o mundo em 6 dias, Lúcifer, na sua contraparte, foi criando a árvore da morte durante 6 noites, ou seja, são anteriores à Terra, que é representada no Malkuth. Todos os deuses são extraterrestres. Inclusive tem um livro muito bom, os Anunnakis, os deuses astronautas, muito bom livro. Então todos os deuses são vindos de outros sistemas, são vindos de outros planetas. Isso, para quem é ocultista, cabalista, não gera nenhuma novidade. A própria ramificação da árvore da vida e da morte, ela é essa caminhada da Terra por Júpiter, por Marte, por Vênus, por Mercúrio, pela questão de todos os planetas, passando desde Saturno, Urano, Netuno, então, aonde vive não só deuses, anjos, djinns, egrégoras, arquidemônios, várias classificações. Então, isso é algo comum para nós, diferente do que muitas pessoas acabam entendendo esta visão como se não fosse algo espiritual, mas como se fosse algo realmente para ficar espantado, que na verdade é uma realidade muito simples, de fácil entendimento. Boa noite, mestre, estou perdido no tempo, Zé Luca, achei que já era quarta e havia perdido a live. Tranquilo, Zé Luca, aí ela vai ficar salva na rede para quem entrou depois. Obrigado aí pro pessoal que está assistindo, chegando no final do ano, essa é a última live do ano, porque vai chegando no final do ano aí, o pessoal vai ficando sem tempo para poder realmente estar assistindo as lives. Então, é muito importante notarmos que o satanismo, ele vem a ser adversário opositor ao demiurgo, porque a ideia do demiurgo sempre foi escravizar, condenar, criar os humanos para servi-lo como se fossem animais domésticos. E tanto que o cristianismo, ele baseou muita fórmula alquímica, muita fórmula hermética, muita fórmula oriental, dentro dos escritos para adoração a Yahvé. Como nós temos, né, nas diversas histórias judaicas, a Arca de Noé, comparado com o mito de Gilgamesh, a Arca de Aliança de Moisés, uma imitação à Arca de Anubis feita por Tutankhamon, a questão de Adão e Eva, também como já havia Idome feito no barro, toda essa contação nós já temos através de Atum, de Geb, no Antigo Egito. Então, há muita similaridade. O próprio nascimento do Jesus, que se comemora 25 de dezembro, como o pessoal vai comemorar o Natal agora, nada mais é do que o nascimento de Horus, que acaba no mito da ressurreição de acaba o cristianismo fazendo semelhança com o seu rito.
Então, muita coisa se apropriaram de conhecimentos orientais, ocultistas, o cristianismo, para nos enganar com a sua falsa religião. Então, um exemplo. Eu vou dar um exemplo de uma chave de prosperidade para vocês, que agora vai parecer como se fosse uma coisa do cristianismo. Buscai o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino. O que é o reino? Até o reino. O que é o reino? Somos nós. Buscarei o reino e todas as coisas serão acrescentadas. A riqueza. Então, por que nós temos a ideia do céu? Porque entendemos os deuses superior, libertos. A nossa vida precisa subir. Nós se elevaremos. Por que dizem que no céu tudo é de ouro? Se o céu não é um plano material, ele é um plano espiritual. Por quê? Porque a prosperidade, o ouro, está na nossa forma de ver, está na nossa forma de querer ver e interpretar, está na nossa forma de ter a visão. E a nossa percepção nos limita a entender o que para nós é um conceito de prosperidade ou não. Que muitas vezes, movida pelo ego, é em função do demiurgo que tenta fazer latente seu DNA em nós. Expressões como a ressurreição, morte e ressurreição. O satanista, ele busca a morte, porque ele entende que a morte traz a libertação, traz o espírito que se exalta, porque como a serpente se liberta da casca para se transformar em novo, como borboleta sai do casulo, como entra no caso, faz o seu casulo como larva, mas sai do casulo como borboleta. Então, nós temos a questão da morte e a ressurreição como o renascimento, o nascer de novo. Então, o cristianismo se adonou de muitas chaves ocultistas dentro da alquimia, da luz negra, para deturpar e convidar as pessoas a essa visão ignorante, nunca entendendo que por trás da palavra amor havia a palavra castigo. Me ama e eu te darei tudo. Não me ama e eu vou te condenar a uma eternidade de sofrimento. Me adore e você vai ser feliz, mas você não pode fazer nada. Você tem que dizer não a todos os seus desejos e pensamentos. Você não pode ter nada de bom, porque isso é luxúria, isso é vaidade. Então, dentro de falsas promessas do amor, existe, na verdade, chaves pós-chaves que vão nos condenando e aprisionando dentro dos falsos profetas, dentro desses falsos pregadores que usam a religião para manipular as massas. Boa noite, Madalena. Dialuca, boa noite, Andrés Alves. Dialuca, mestre, não crê no cristianismo, por que acredita que Lilith foi a primeira esposa de Adão? Sendo que foi Cristo quem criou Adão e Lilith sua primeira mulher. Tá, deixa eu fazer uma correção aqui. Cristo não criou Adão e Lilith. Nós temos dentro de uma mitologia Yahvé que criou Adão e Lilith como primeira mulher. Isso nós temos na questão do Talmud, no Zohar, e isso foi tirado da Bíblia, na verdade nunca chegou a entrar na Bíblia, que a Bíblia mesma ela foi criada no ano de 317, após a morte de Jesus, DC, através do Conselho de Nicéia. O que nós temos no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés, nós tínhamos a questão de Lilith ali expressada, aonde seria no olhar ambiental Kali, Babalon, Lalita, Dankina. Então, vários nomes ao longo da sua caminhada espiritual. Ishtar, Isis, mas o que acontece? Os judeus atiraram dos seus primeiros livros judaicos devido à sua guerra pessoal com a Babilônia. E Adão e Lilith, assim como Eva, nesse conjunto, fazem parte da mitologia judaica.
O cristianismo simplesmente abraçou as obras judaicas, sempre pegando partes muito espaçadas dos seus versículos para poder enganar as pessoas. E nunca de forma literal. Tanto que a maioria do pessoal que é satanista, ocultista, ateu, são pessoas que pelo menos se deram ao trabalho de uma vez na Bíblia, uma vez na vida ler a Bíblia. Porque na Bíblia nós temos assassinato humano, sacrifício humano, nós temos a bênção de Deus sobre o estupro, a bênção de Deus para que o povo dele mate crianças e violente virgens. Então, quem realmente ler, nem que seja, não precisa nem ser inteiro, mas que ler o Velho Testamento inteiro, dificilmente vai continuar sentando no banco de uma igreja. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Muito obrigado e fique à vontade para as suas perguntas. Então, com base nessa tendência opositora, o satanismo foi cada vez criando mais forma, com base em diversos povos que foram adorando seus deuses. Começando lá pela questão dos elementos. Se chove, deve ter um deus da chuva. O sol é muito poderoso, ele mantém a terra viva, então deve ter um deus no sol. A terra, por si só, para estar aqui nos alimentando e gerando vida, deve ter um deus que reza essa terra. E assim por diante, a lua, pela sua majestosidade durante a noite. E aí foi tendo os outros desdobramentos com base nas forças da natureza, como a ventania, a chuva, o fogo. Então foram criando-se outros deuses para esse desdobramento. E à medida que a população foi se intelectualizando, foi sendo criado mitos e romantizado histórias para fazer menção a esses deuses. Como dentro do satanismo de Lavey, que eu vou pegar mais adiante uma live mais específica sobre ele, também mais específica sobre Crowley, mas aonde temos na questão de Lavey esse personagem que realmente abriu muita porta dentro do satanismo americano, mas criou muito uma versão de figura do cristianismo de uma forma invertida, partindo para pontos como negação, ok, mas para atos de muita rebeldia e violência contra o cristianismo, não sendo necessário, porque muitas vezes uma atitude negativa mais elegante fala muito mais alto do que uma atitude agressiva. André, infelizmente o cristianismo manipula e manipulou os seres humanos, e no próprio Vaticano está escondido todos os segredos do mundo e da criação, e ninguém tem acesso guardado às 7 chaves, devido às suas bibliotecas, aonde, por exemplo, no próprio filme Em Nome da Rosa, conta muito isso, dos próprios venenos que era colocado nos livros, para que quando passasse a língua no dedo e folheasse os livros, e o dedo voltasse à língua e envenenasse quem estivesse tentando ler esses livros. Matando, destruindo, tomando territórios e trazendo massacres. Ainda bem que os espertos espiritualmente não são obsidiados e manipulados por cegos que guiam cegos. Verdade. Historicamente, até nós temos uma vertente que diz que o cristianismo, de certa forma, apaziguou a sociedade em função de muitas guerras, começando pelo próprio Império Romano. Mas, na verdade, o nome do cristianismo, em nome dessa fé, levando em conta até pelo tipo de brutalidade e ataques que nós tivemos desde a época da Inquisição, é muito, muito maior do que o que se diz que ele refreou. Então, e assim como refreia muito, já que muitas leis de política pública criminal não são mais severas por medo do próprio legislativo, dos próprios juízes de autorizarem essas leis com base na sua falsa crença cristã. Continuando. Então, o satanismo tradicional é a adoração de Satã pela tradição. Isso porque nós temos a liberdade de cultuar Satã como Lúcifer, como no satanismo temos a liberdade de cultuar apenas um ou cultuar quantos deuses quisermos para fazer a nossa adoração. Não sendo limitado apenas a Satã, podendo se estender também a Moloque, seu irmão, a Baal, a Adrameleque, a Lucifugo Alfocale, a Mefistófeles, a Lilith, a Ícitar, a Astarote, a Belial, a Leviatã, entre tantos e tantos demônios, tantos e tantos deuses, conforme a nossa veneração e a nossa consciência permitir. Muito boa noite, Grace Oliveira, porque seguir o cristianismo é aceitar a morte da ignorância para renascer para a verdadeira sabedoria.
E isto é algo que já era muito pregado pelos antigos filósofos Sócrates, Platão e Pitágoras, aonde o próprio Platão suscita o número 3 representando a nossa questão da nossa alma. Começando pela nossa alma material, a nossa alma astral, que é a nossa alma espiritual, também manipulando a nossa razão, e a nossa alma mental e energética, que parte do plano da criação, também conduzindo o papel de nossa consciência. Mestre, como você pode cortar a influência demiúrgica em nossas vidas? Com o despertar da Kundalini, meditação, despertar da gnose e a busca do conhecimento contínuo, além de exercícios que vamos fazendo à medida que temos conhecimento, para a nossa evolução espiritual, permitindo com que a nossa alma mental prevaleça coordenando a nossa razão e essa predominando sobre a nossa alma animal, que acaba sendo manipulado pela nossa necessidade de emoções e contentações do ego. O satanismo tradicional, então, é seguir o satanismo pela tradição. E tem uma pegada muito forte em cima da negação, justamente pela revolta de tudo que o demiurgo faz, renegando o que ele faz. E aí tem uma falha muito grande em cima do satanismo, que eu vejo muito pessoal nas redes, o pessoal acabar usando, também em função da Bíblia satânica, a questão do Sim Anforás. O Sim Anforás lá vem ensina que é uma forma de despertar a ira do demiurgo, porque estamos de uma forma expressiva nessa palavra, nesse termo, suscitando em rituais os 72 nomes de Deus. Qual é o sentido de fazer plágios citando os nomes de Deus em cima de um louvor, de um ritual satânico? Se estamos fazendo alusão, homenageando. Então, por isso que eu digo muito, quando se vai falar em satanismo, o estudo, a busca do conhecimento é muito importante. Então, se usa a expressão Savazot, com CH. Savazot, ele, dentro do campo hermenêutico, assim como o Sim Anforás, procura nessa expressão fazer menção e dar luz aos 79 nomes de Deus, baseado nas sefiras da árvore da vida. O Savazot, ele vem nessa expressão literalmente a representar a negação e a ação contrária aos 79 nomes de Deus, fazendo a menção à questão dos caminhos, das 10 quilifas e dos seus 22 caminhos da árvore da morte. Savazot é a expressão correta, porque a libertação do satanismo, ela vem em busca do Ain. O que é o Ain, mestre? Duas expressões que você sempre ouviu muito, Sofia e Ain. Sofia, sabedoria, conhecimento, porque o conhecimento traz a libertação. Descobrir a verdade se torna livre. E Ain significa o antes de tudo, o antes do caos, o nada. Se eu perguntar para vocês agora nessa live, eu quero que vocês me digam o que é o nada. Se vocês por um segundo pensarem em algo, ou em qualquer termo, palavra para definir o nada, vocês não conseguem definir o nada. Porque o nada, aí entra a expressão Ain, significa a ausência de tudo. E esse sentimento da ausência de tudo é o que antecedeu o caos, que sucedeu a luz. A luz que na sua tentativa de extensão não é infinita, porque em algum ponto ela acaba. E aonde ela acaba, começa a escuridão, retorna o vazio, a escuridão concentrada, e ali se torna a princípio da árvore da morte, fazendo menção contrária à árvore da vida. E o conhecer, se conectar com a Ain, ele é feito através de gnose. Quando você está num processo de meditação, de elevação da mente, num estado de concentração tão alto,
que você esquece a própria existência. E quando você esquece da própria existência nesse estado, este é o processo que você se conecta com a Yin. Este é o processo em que você atinge a gnose, a iluminação negra. Então nós tivemos ao longo, e a Bíblia Satânica então ela usou muito o culto setiano, o culto a Deus Sete, pela revolta, pela guerra, como forma de criação do pensamento satanista. Então nós temos a questão do satanismo mais pesado, de uma forma de negação, mais caótico, que é o satanismo puro, como nós temos hoje para muita gente que procura pegar com a ponta dos dedos a cultura, procura uma forma mais sutil de dizer que é da mão esquerda, até por falta de entendimento do que é o real satanismo e por uma certa forma de preconceito por alguns satanistas partirem por atos de baderna sem necessidade, então acabam criando um outro conceito à parte, como se o luciferianismo fosse a religião da luz e o satanismo das trevas. A luz é a luz das trevas da chama negra que se acende nas trevas, que significa o conhecimento. A libertação do luciferianismo vem da libertação no satanismo, onde pregamos a libertação, aonde subimos como serpente na árvore da morte, pegamos a chave com Satã e Tamiel e subimos na árvore da vida do Makut até chegar em Keter para estarmos frente a frente ao Demiurgo e mostrarmos que não tememos a ele e que podemos ser opositores a tudo que ele criou e procura comandar e manipular através de nossas mentes. Muito boa noite, Sérgio Elias. Pessoal, fiquem à vontade para estar fazendo as suas perguntas. Eu comecei a live um pouco atrasado, 8h25. Então, pelo menos mais 15 minutos aí eu vou estar conduzindo essa live aí para vocês. E nós temos nesse aspecto demiúrgico, então, a figura de Lúcifer, Samael, como a grande serpente, serafim de fogo, que acaba incentivando, trazendo para os irmãos o conhecimento de tudo que estava errado na criação demiúrgica para poder se unir a ele na construção da árvore da morte, na libertação dos seres humanos que iriam desencadear. E essa queda deles lá em Keter acabou resultando numa culto que ficou como neste meio termo da caminhada com a árvore da morte, aonde nós temos as quilifas como representatividade da anticriação, de tudo que foi criado errado e assim se nega. Por isso que eu digo assim, muita gente se diz luciferiano, satanista, e na verdade não é. Eles entram no luciferianismo, no satanismo, apenas como uma moeda de troca para ter a pessoa que deseja de volta, para ter o dinheiro inesperado de volta, para poder ser rico. Então, eles estão no satanismo, no luciferianismo, mas em cima de uma visão demiúrgica, porque estão atrelados ao ego, à adoração deles mesmos. E aí acabam não encontrando no satanismo o dito milagre, aí vão para aniversário, para passar vergonha na televisão, incentivando a propaganda, enriquecendo pastores, para poder levantar as igrejas, as verdadeiras casas da moeda no Brasil, porque na verdade não eram satanistas e nunca foram luciferianos de verdade. E isso é a chama luciférica dos filhos de Caim, diferente dos filhos de Abel, é algo que desperta e nos dispa da necessidade do ego, faz a nossa razão ser muito maior e nos torna livres da morte, porque entendemos que não precisamos do demiurgo para ter a vida eterna. A nossa alma é eterna, o nosso destino é eterno. E a nossa correlação com o mundo espiritual vai depender do conhecimento e utilidade que nós tivemos baseado na nossa vida aqui. A não ser irmãos que não queiram buscar conhecimento, que não queiram aprender, porque estão naquela utopia das colônias do espiritismo que vão passar o dia sem nada para fazer, apenas caminhando e escrevendo carta para os parentes que estão vivos.
que vão lá no Centro Espíritas. Uma grande piada. Mestre, o Demiurgo então comanda todas as sefirotes, e ele está no topo, no éter, fazendo a regência e observação de todas as sefiras. Dentro de um olhar de cabala hermética, nós entendemos o Demiurgo como Metraton. Só que diferente do Yahvé cristão. Ali nós vemos o Demiurgo como um ponto de equilíbrio entre as duas partes, mantendo a necessidade de um olhar pelos egos e o concerto humano com base nos seus defeitos, nos seus infernos, atravessando seus túneis, e o outro comandando a observação da evolução espiritual com base nas virtudes e qualidades que vão conquistando. Então é diferente da visão do Deus cristão. Mas na área da vida, quando você questiona quem que é o Demiurgo, ali nós temos Metatron. Boa noite, mestre. Taroterapia tem como ter a confirmação da essência presente de cá. Como ter a confirmação da essência presente de cá em nós? Algumas coisas já levantam a suspeita. Se você tem devoção por Satã ou por deuses antigos, se você se sente livre para fazer a sua vontade, para amar o que você quiser e quem quiser, já são princípios da Sama luciférica. Agora, essa confirmação é algo que através da gnose, através da meditação, você pode buscar à medida que você vai indo de encontro com os deuses, com os espíritos que te guardam e com a libertação de Satã no seu interior, através do seu eu demônio, do seu demônio guardião que está amarrado e precisa se tornar liberto, como temos no contexto da Kundalini. André, a ayahuasca ajuda na gnose, no desdobramento para se conectar com os deuses e buscar o autoconhecimento? É uma alavanca para este processo de despertar? É um pouco perigoso para quem não tem domínio ou conhecimento. Para quem sabe usar a ayahuasca, para quem entende como tomar a ayahuasca, pode num centro de ayahuasca ter uma dificuldade muito grande, porque já existe uma egrégora que reza aquela casa, aquele ambiente. Mas para quem está acostumado com a ayahuasca, tem contato com a ayahuasca e fazer ela num ritual voltado para os deuses, numa consagração para os deuses negros, aí sim, ela pode ser muito bem usada para o processo de despertar, como já usei algumas vezes. Grace, eu estou no Satânico pela busca de conhecimentos pela evolução do meu espírito, pela gratidão de ter a segunda chance de viver. E essa vida vai ser eterna, porque o espírito é imortal. A alma humana, ela é eterna e imutável. Embora para muitos ela possa não ter muita importância, mas já tem mais valor do que se imagina. E você não entrega a alma para Satã, você entrega a sua devoção, o seu amor, a sua verdade de querer seguir. A alma é individual de cada um. Nem ao demiurgo ele pode obrigar a entregá-la. Vamos ver aqui, Madalena, eu tenho mais afinidades com Moloque. Perfeito, dezembro agora, estamos entrando no mês de Moloque, né, e considerado uma das faces, irmão de Satã, também entendido como uma vibração de Deus da Guerra, muito próxima a Beelzebub, Baal, Moloque. É uma entidade fortíssima, mas que transmite uma energia muito boa. Viviane, como saber quem é o meu guardião? Tem vários meios de saber, além de postagens que eu já fiz na rede, baseado no dia que nasceu, quem foi o Daime que te recebeu na Terra. Você pode fazer o caminho da evolução satânica. Através das subidas na Árvore da Morte, que começa na Remut, vai chegando em Araque-Zaraque, através dessa energia de Baal Vênus, vai chegando em Tanzira, o que é o Sol Negro, a iluminação, a primeira morte, o contato com Belfegor, o primeiro renascimento, você vai chegando na esfera de Astarote e você recebe esse guardião. Mas isso também vai muito da sua vontade, da sua devoção.
saber se esse Deus te aceita ou não. E isso é uma coisa que posso olhar e olho muito para clientes na questão dos búzios negros. Mestre, os arcondes tem alguma linhagem com o demiurgo? Sim. Só que o demiurgo mesmo ele é um arconde deusano. Só que acabou sendo dentro de uma roupagem plasmática entendido diferente. E isso você pode buscar muito pela historiografia suméria e babilônica. Hernan, é verdade que o ser humano nasce com implantação demiúrgica e elas impedem coisas como prosperidade financeira, amor demais? E agradecendo a Mariana Costa. Sim, isso como eu falei, a gente nasce em cima de uma necessidade de evolução demiúrgica que ele implanta, que é o quê? Você passa trabalho, agradece. Você passa fome, você agradece. Você vive na miséria, agradece. Você vive com vontades para saciar a sua fome e a sua sede animal, mas você não as faz porque é errado e mesmo assim você agradece. E tanto que mesmo muitos trabalhos de cerimônias mágicas são complicadas para se conseguir resultado em função dessa batalha judicial que se dá pedindo para Satã, pedindo à frente para que possa sobrepusar o demiúrgico e ele venha a não interferir no ritual. Então tem muito dessa pegada. É extremamente importante dentro do satanismo, uma coisa extremamente importante, pessoal, não deixarem de se agarrar e estudar a questão da árvore da morte. O entendimento da influência de cada deus, como já fiz live de Beelzebub, Astarote, já fiz live de Lucifer Focale, tá no YouTube. Adiante vamos fazer sobre Lilith e sua irmã Naamá, para poder entender a ação de Hecate também nas esferas de Gamaliel, Naamá e Belial, como eu já falei de Belial, da esfera de Nahimut, muito ligado à terra, a questão da prosperidade. E a terra é algo de muita força para fazer um ritual, mais do que vocês imaginam. Então é muito importante esse conhecimento das esferas para poder entender a personalidade do Deus para passar por ele. E lembrando que entre uma esfera e outra há túneis, e lá há outras entidades que não querem que você passe, porque a função delas é testar a tua persistência e o teu mérito até o último instante. Muito boa noite, Robert Vera, muito boa noite, querido irmão. Melhor artesão que trabalha em madeira para rituais mágicos do Brasil. Meu querido, sempre gratidão por estar participando aí, ao qual eu fico ansioso aí para poder receber a sua boca de tubarão, sua boca de jacaré, e curioso aí para ver a resposta aí do colar de jiboia que ficou de fazer também. Muito obrigado pelo carinho, Robert Vero aí, né? Pensou Grimório, não tem como não pensar nele para fazer um Grimório com uma capa maravilhosa. Trabalhos realmente fenomenais de madeira, indico de olhos fechados. Anderson, quais são os principais comandados do Demiurgo no processo de evolução da humanidade de Arcontes? Embora numa linguagem de roupagem cristã, teríamos os anjos, que o pessoal coloca tudo como se fosse anjo, mas anjos, na verdade, vem a ser a última denominação de esfera superior angelical, seguindo com os arcanjos. Então, existe essa hierarquia angelical, embora o anjo não deixa de ser um daimon, não deixa de ser um deus antigo, não deixa de ser um djinn, não deixa de ser um arconte, que se torna mais próximo do demiurgo. Mestre, vi um mago dizer no YouTube que não recomendo que façamos meditação para avançar da morte, porque podemos ficar presos lá e enlouquecer. É verdade? Tem algum risco? Risco tem, mas esse risco é se você não sabe o porquê está fazendo isso como uma forma de brincar, como uma forma de testar a espiritualidade por ignorância ou até por maldade. Porque é essencial a respiração quilofótica, é essencial dentro do satanismo fazer meditação, passando por cada uma das esferas, e muitas vezes
Porque às vezes você pode passar e não te mostrar uma coisa e não te mostrar nem outra. Em outra vez que você passar, por você já ter um conhecimento, uma bagagem, estar preparado para te mostrarem algo mais profundo. Então, esse magista de mão direita, eles falam muita coisa que é melhor ficar quieto do que falar o que não sabe. Viviane Mestre, sei que agora não é assunto para agora, tu não te faço orações para ali, tieca, te peço coisas diferentes. Faço certo ou não? Pedir algo para outra coisa diferente? Depende, uma porque eu não sei o que tu pede. Mas o que acontece? Obrigado pessoal que está curtindo a live, obrigado pessoal que está compartilhando a live, lembrando que ela vai para o YouTube. Mas lembrando essa questão do que você pede. Isto é a questão do que importa. Lilith e Hecate, para muitos, são a mesma, só mudando suas faces. Assim como Hecate também se entende muito como uma contraparte de Baal, por Baal ter 3 faces. O homem, o sapo, o gato, e Hecate também por ser uma deusa de 3 faces. Embora na maioria do meio ocultista não entendam, lógico, como a mesma entidade. Mas, então nós temos esse comparativismo dentro do estudo satânico, muito forte. Mestre Roberto Tiveram, sempre uma honra participar do treinamento e poder te atender. Muito obrigado, querido irmão. E ó, tô esperando aí pelo teu estudo aí para poder te fazer um cartomante de mão cheia, meu querido. Muito importante. Então, o satanismo e o luciferianismo sabemos que é o mesmo. Ambos conduzem à luz. A luz é o conhecimento. Ambos te levam à libertação, libertação da carne. Libertação para fazer a sua vontade. Faze o que tu queres, há de ser tudo a lei. Live sobre Telema eu tenho no YouTube gravado. Então, claro que você sempre vai responder em cima, porque a tua liberdade não ultrapassa a liberdade do próximo. E podem ter certeza que esses termos de faça a sua vontade e busque a sua liberdade, infelizmente tem dado vazão a muita coisa errada dentro do ocultismo. Porque o pessoal lê e não entende, ou lê, mas não interpreta, ou às vezes lê só o que interessa e acaba deixando o fundamento para trás. Então é muito importante essa questão de cuidado em relação à sua caminhada. Ela tem que ser esfera por esfera, não pulando degraus. E o satanismo então tem muito essa questão da libertação. Porque você se torna livre. Você se torna livre para entender que não tem um inferno de fogo para te ter medo. Você se torna livre porque você sabe que não vai morrer, porque o seu espírito é imortal. Você se torna livre porque se você desperta a sua chama interior, se você busca o caminho dos deuses, você procura fazer a sua trajetória para quando desencarnar, se tornar um emissário, um legionário, ter um cargo no plano espiritual. Porque você não é só mais um, mas você é alguém que está buscando o conhecimento e a libertação. Vários daimons compõem o panteão luciférico, desde Adameleque, a questão dos 72 da Goécia, Lilith, Naamá, Belfegur, Mefistófeles, vários Lucifugo Afocale, Clauneck, conforme eu vou fazer o ritual aí no final do curso de Goécia, presencial que eu vou estar dando em São Paulo e Portugal, Clauneck. Então, é uma necessidade também dentro do satanismo buscar a libertação do nosso demônio pessoal, buscar a nossa libertação da nossa consciência como ser superior e entendendo que certos egos e inferioridades na vida humana acabam fazendo diferença para a nossa real evolução. Pessoal, perguntas, só para não dizer também que não estou respondendo aí as perguntas aí, porque se não tiver perguntas, daqui 10 minutinhos exatamente, aí eu vou estar terminando a live. Perguntas. Dentro do satanismo, então, é muito interessante que a gente fala caminho da mão esquerda, porque a direita fica a árvore da vida e a esquerda a árvore da morte. A árvore da morte porque morremos para nos tornar libertos. E é muito importante que dentro do satanismo ninguém é obrigado a venerar ou adorar Satã. Assim, dentro do satanismo podemos adorar somente a Lilith, podemos adorar somente a Hecate, que amo de paixão, assim como podemos declinar a nossa adoração a vários daimons, a vários deuses ou apenas a um daimon.
desde Beelzebub, Mefistófeles, Astarote, que me ajudou demais dentro do meu caminho no satanismo, dentro de vários espíritos, até mesmo camuflados de outros sistemas dentro da Goécia, como Ra, Amon, Marduk, Amon, Anubis, Hippos, Set, Citri. Então, o satanismo nos dá a liberdade de culto para várias religiões. E este crescimento e essa evolução é com a árvore da morte. Muitas pessoas se preocupam, às vezes, mestre, será que eu posso acender uma vela para Satã, uma vela branca? Pode, todas as velas eram brancas. E a vela não é para Satã porque não precisa de vela e não precisa de luz. A vela é para clarear a nossa vida, representando a luz que antecedeu o caos, a sabedoria. Pergunta também muito comum que o pessoal me fala nos pactos. Mestre, posso ir no casamento como satanista? Posso ir numa igreja? Pode. Tu não vai ser possuído, tu não vai pegar fogo. Assim como quando dizem para ti, vá com Deus, Deus te guie, Deus te leve, Deus te abençoe. Ele pode estar falando em nome do demiúrgico, Deus dele. Mas quando vem a expressão para mim que Deus te abençoe, eu penso no meu Deus. Eu penso em Satã, que está usando a boca profana e nefasta de alguém que não entende o caminho de manifestar as bênçãos de Satã na sua vida. Então, a sua mente ela é um processo criador e um motor que gera muita força para os seus rituais, até para poder conseguir resultados que deseja. O Sefirote da Af é o elo de ligação entre a árvore da vida e a árvore da morte, mestre? Sim. Tanto na árvore da vida, entre Tiferet e Keter, ele também atravessa a árvore da morte entre Tanziro e Talmiel. O da Af, conforme eu falei em outra live, ele é a esfera de Sorozon, deste demônio que nos testa através do ego. Veja bem que ele é muito próximo à esfera da Trindade, Saturno, Urano, Netuno. A esfera de Lucifugo Focale, que é as trevas, a devassidão, a esfera de Beelzebub, Senhor dos Relojoeiros, a esfera do tempo, e a esfera de Tamiel, que é a esfera de Satã, Moloque, que é a esfera que você recebe a chave por ter vencido e subir até o final da vida, e está pronto para subir a árvore da vida para desafiar ao demiurgo. O Sorozon, porém, ele é a representação do ego. Pessoas que estão preocupadas com essa vida, mas o que eu quero saber dessa vida não é da outra. O que me importa é que eu estou vivendo nessa vida. Pessoas que choram porque nessa vida não têm o que gostariam de ter, estão presas, sofrendo, sendo açoitadas pelo Sorozon, pelo ego. Porque esta é a vontade do demiurgo. Sentir que você não pode ser feliz e você tem que pedir para o demiurgo perdão para merecer entrar no céu dele. Este é o seu plano de ação. E Zeluca falou, penso com você mesmo, me falam, abençoe, vai com Deus. Claro, Deus é uma forma figurativa, subjetiva. Satã é Deus, Lúcifer é Deus, Beelzebub é Deus. Carlos, mestre de uma oração, Lúcio, pode mandar como seria um ritual simples à noite sem dormir? Me chama no WhatsApp que eu te mando, Carlos. Só se identifica porque é muita gente, mas me chama no WhatsApp que eu te mando de coração. Madalena Costa, essa era a resposta que eu queria saber sobre igreja, obrigado. Pode ir tranquila que tu não vai baixar a pombozeira, que tu não vai baixar a Lilith Hecate, tu não vai pegar fogo, tu não vai falar em profecias, em línguas estranhas, nem nada. Este processo que as igrejas fazem é um processo de hipnose por indução para enganar as pessoas e fazer elas manifestarem coisas como se estivesse com o espírito, sendo que são elas mesmas passando vergonha num teatro para enriquecer a igreja. Muito boa noite, Verônica. Chegou no final da live, mas ela vai ficar gravada no meio do tempo, mas muito obrigado por ter vindo. Vamos ver aqui. Vendo aqui, de repente, uma pergunta que eu posso ter pulado. Bom, acredito que não pulei nenhuma pergunta. Vamos aí, então, para os últimos 5 minutos de live. Mestre, Tiamat também está ligado a um planeta? Não, porque Tiamat, embora te diga que da sua carne foi criado o céu e a terra, representando a água salgada e seu consorte Apsu, água doce, e Murmur, o processo do ar aquoso, do ar úmido,
Tiamat, na verdade, ela antecede tudo antes da criação. Embora ela tem uma representação muito grande com a questão de Sofia, com o arquétipo de Lilith em Naamá, como usando a imagem de Lilith para ter relação com Samael. Ela também tem uma representatividade muito grande egípcia através de Apep, e na demolatria como Leviatã, antecedendo o tudo. Então, mas se fosse colocar ela dentro de uma esfera, vamos botar assim, dentro de uma regência planetária mais próxima, por ter sido a criadora da Terra, a representação da água salgada, ainda estaria mais ligado, estaria ligado à esfera de Makut, a Terra, o princípio, o início que você precisa vencer. Lá você pode encontrar Tiamat, Lilith, Naamá, Belial, mas ela é anterior a tudo, assim como Satã, que está em Talmiel, Netuno, mas é claro que ele é anterior, pois ele é responsável pela criação, o Savazot, a criação da Árvore da Morte. Boa noite, mestre. Adonai de Mil são os mesmos Lili? Sim. Lembrando, Adonai na versão judaica, porque Adonai Baal, na versão da questão do sinônimo, o significado da palavra, significa Senhor e poderoso. Então, Senhor e poderoso podemos devotar a qualquer Deus, mas é o Adonai judaico. Cíntia, como sabemos que vencemos o Sorozon? Na verdade, ninguém vence o Sorozon. A gente tem a expressão de Crowley que venceu o Sorozon e acabou morrendo louco. Ninguém vence o Sorozon. Você simplesmente, você não o vence, você consegue a sua permissão para passar por ele. E isto é quando você consegue, em um estado de iluminação negra, vencer todos os egos, vencer todas as necessidades do corpo físico e da matéria que te fazem sofrer, porque você se contenta e você se sente satisfeito com a vida que tem ao natural. Então essa libertação do ego, essa libertação da necessidade de algo ou alguém para ser feliz é difícil, é a grande guerra universal, difícil, mas que todo satanista trava. Muito boa noite, Patrick Percy. De nada, meu querido irmão. Pessoal, fiquem à vontade para fazer essas perguntas. Então, ao longo do satanismo, à medida que a gente vai adentrando nas deusas negras, à medida que vai adentrando nessa caminhada de conhecimento das esferas, a gente vai compreendendo. Uma pegada muito forte que tem no satanismo, que não dá para deixar de citar, é a questão da Kundalini. Não dizer que falamos de satanismo tradicional e não falamos da Kundalini. O que é a Kundalini? A Kundalini é a serpente que o Demiurgo adormeceu na nossa coluna óssea. Aonde, eu já citei em outras lives, inclusive na de Dragões do Caos, quando ela acorda, através da nossa meditação quilofótica, através do uso da nossa energia dentro de um contexto sexual, ela desperta através do nosso órgão, através da nossa parte genital, como uma serpente de fogo nesse chakra, furando e ativando todos os chakras do nosso olho, inclusive o terceiro olho, e chegando ao chakra coronário. E após ativar todos os chakras, ela faz um processo de alquimia com todos os chakras despertados. E assim, de uma serpente, nos transforma em um escorpião, porque da alquimia de todos os chakras desenvolvemos o nosso veneno para vencer o demiurgo. E assim, como a cauda do escorpião que sobe, nós temos o despertar do quarto olho, simbolizado também pela chama do Bafomé. Então, através desse exercício, seja a meditação, eu até vou fazer uma postagem ensinando sobre a respiração quilofótica para favorecer a meditação quilofótica no processo das árvores, pelo processo da busca da nossa morte em Tanzírio no Sol Negro e através da questão do trabalho da energia sexual, que é onde passamos por pequenas mortes
e nos sentimos como deusas, que ativamos o despertar da serpente de fogo da Kundalini. Muito obrigado a Cláudia aí que nos deu a live, muito obrigado ao Átila, que é alguém que além de seguir, alguém que eu tive o prazer de dar um grande abraço pessoalmente na cidade de Canela, testemunha ocular do meu começo muito humilde na magia, ainda começando de forma bastante humilde, esperando te ver pessoalmente hoje em dia no templo, já com condições bem melhores do que da época que tu me conheceu pessoalmente, alguém que tem um conhecimento dentro da caminhada ocultista, dentro da sua caminhada bruxa, que a gente já falou. Então, Eleusi, muito bem-vindo de ti. Muito obrigado também, irmão Jorge Rodrigues, assistindo a live aí, quase meia-noite em Portugal. Você, Jorge, o Felipe Botelho, a Adriana, a Regina, o Diogo, muito obrigado a vocês aí, né, de Portugal, outros que estão aqui em Portugal assistindo a live, trazendo esta correspondência da live. Então, um detalhe muito importante, outras coisas também que eu vou fazer postar essa semana, dentro do caminho do satanismo, mas aí eu vou deixar ao longo das postagens das semanas, em cima de muita coisa na mitologia que se criou como uma forma de preconceito contra o satanismo. A questão dos bruxos que usavam a gordura das crianças não batizadas para poder voar. Vai ser uma das postagens que eu vou fazer essa semana no Facebook e no Instagram. E de repente aproveito e já zero um pequeno reels aí para YouTube e Instagram. Essa questão que levou muita gente, muita família desesperada a batizar a criança logo ao nascer, com medo de que bruxos e satanistas roubassem seus filhos para tirar a gordura para fazer poção para voar. Então, e isto nós temos no mito de Moloque muito forte a questão do preconceito da criança oferecida como sacrifício satânico. Essa questão da criança. Isso é uma coisa muito, muito forte, esta pregação da criança, porque na verdade se dizia que se oferecia criança para poder matar, para dar a Satã. A entrega da criança é uma representatividade da inocência da sua pureza, daquele que não conhece Satã, daquele que não conhece o abismo, daquele que não conhece o sol negro. Adiante vamos fazer um papo com o mago sobre o sol negro. Mas de forma inocente vai caminhando para a escuridão. Mesmo que com medo, porque não conhece o escuro e não sabe se lá tem aranha, tem bicho-papão, tem dragão, mas mesmo assim faz o caminho draconiano, o caminho de Azerat, a fusão dos 11 filhos de Tiamat, como opositor a Satã. O satanismo anticósmico, que caminha ante o cosmo, ante a criação. Então, essa é a verdadeira entrega da criança Satã, a nossa inocência, a nossa fé. A adoração a Judas, que traiu o Messias, porque é uma representação do mito, através de Judas, mostrando que ele via tudo aquilo ali que ele estava pregando, aquela falsa moral, aquela escravidão, e tentou alertar para impedir isso através do seu mito. Então Judas acaba sendo a representatividade da negação. A esposa de Ló, que no mito de Sodoma e Gomorra desobedeceu a ordem do demiurgo de não olhar para trás quando queimou 2 cidades de pessoas vivas, que é um mito, porque hoje o lugar de Sodoma e Gomorra, que na segunda carta de Epístola de Judas, no Novo Testamento, estariam queimando eternamente, hoje geograficamente fica localizado o Mar Morto. Então, essa questão da desobediência dela, que fez ela virar uma estátua de sal, acabou criando na esposa de Ló o símbolo da desobediência. E o sal como um símbolo contra o demiurgo. Mestre, quando você vai voltar com a live e fazer os atendimentos? Os atendimentos continuam ininterruptos até final do ano. Mas em função excessiva dos atendimentos de projetos
atrasados que eu ainda quero botar em pauta. Então, as lives vão retornar em 2023. Possivelmente não vai ser no mês de janeiro, devido à questão dos cursos presenciais que estão sendo feitos. Possivelmente vou estar retornando com as lives no mês de fevereiro, no mês de Leviatã, mas no máximo, não passando disso. Promessa, no mês de março, reabrindo o calendário satânico. Então, vou estar retornando com as lives. Mas, independente das lives, poderão ter gravação de novos rios, com certeza, e de alguns vídeos, como a questão do curso básico de magia, que infelizmente em atraso não deu para fazer antes, mas está no projeto de fazer até o final do ano, indo para o YouTube. Então nós temos também a questão do olhar da bruxa, mesmo que voltado para Diana, para Hecate, para outras bruxas, para outras deusas, mas como uma representação do satanismo. O satanismo não é só Satã, o satanismo é a libertação. E os túneis quilofóticos são os caminhos que, ao conhecer os deuses, nos dão para adentrar e testar a nossa vontade, até onde conseguimos testar a nossa vontade, até onde temos coragem de seguir. Grace, mestre, queria agradecer durante este ano, avancei muito na magia com suas lives. De coração, obrigado, Grace. E eu sou muito grato, porque você durante o ano inteiro, isso não é uma coisa que todos fazem, mas, independente de preconceito, independente de opinião, você é uma das pessoas que durante o ano inteiro não só assistiram a live, como compartilharam ela. Então, sou muito grato por isso. Essa divulgação de compartilhar a live, o meu canal do YouTube, ao qual criei dia 4 de março, final de semana aí, final de semana no domingo, eu vou estar fechando 9 meses de canal, na expectativa aí de conseguir terminar de chegar nos 900 inscritos, e numa expectativa muito grande de, quem sabe, até final do ano conseguir chegar nos primeiros 1000 inscritos no canal, com menos de um ano de canal. Vai ser uma vitória muito, muito grande, chegar nos 1000 inscritos em menos de um ano sem nenhum fake. Ainda não consegui, estou nessa expectativa, faltando aí 109 inscritos, mas torcendo para conseguir. Sou muito grata por estar em seu caminho e sei que chegará o momento em que irei conhecer você pessoalmente. 3 vezes grata, né? E eu 9 vezes também te agradeço e tenho certeza que sim, essa oportunidade não vai faltar, querida Grace. Então, e pode ter certeza, as lives vão continuar para poder trazer mais conhecimento para vocês e vamos, é claro, adiante estar fazendo aí a live do satanismo, hashtag 2, hashtag 3, para poder aprofundar cada vez mais este tema. Perguntas, pessoal, mais alguma pergunta antes que eu encerre a live? Aproveitando aí a oportunidade para fazer mais alguma pergunta quem queira. Aproveitem. Então, pessoal, uma coisa muito importante, Caim é uma vertente também muito forte do satanismo. Por quê? Porque Caim, ele representa o opositor, o primeiro assassino. Caim, filho de Samael com Eva, fruto de Eva que aceitou o conhecimento, a sabedoria de Samael, se entregou ao conhecimento e provar do fruto, que foi a entrega à relação sexual com Samael. Então zerou Caim. Caim, vendo que o demiurgo, não querendo falar para ele, entregar para ele o seu conhecimento do seu verdadeiro pai, mas o demiurgo, por reconhecer que somente Abel era filho da criação da sua genealogia, através de Adão e Eva, ele aceitava as ofertas das carnes das ovelhas que Abel sacrificava, e quando olhava os frutos que Caim oferecia das suas colheitas para ele, e daí vem a questão da oferta, da colheita para os daimons, o demiurgo rejeitava, refugava. Caim se sentiu abandonado e renegado pelo demiurgo. E nessa revolta, por o demiurgo só adorar Abel,
Caim como sinal de negação, como sinal de libertação e de não se sentir à vontade mais de obedecer ao demiurgo, mata Abel. E tanto que diz que quando Abel morreu e foi enterrado, aonde ele foi enterrado nasceu uma rosa, símbolo da consciência, símbolo da morte, símbolo dessa oferenda para Daimos, para Santa Muerte, para San Diablo, símbolo dessa oferenda que fazemos também para nossas lindas e maravilhosas pombogiras, a rosa que nasceu da onde Abel foi enterrado. Essa flor que carrega o espinho, que corta, que nos faz sangrar, simbolizando o nosso sangue, o nosso sacrifício, a nossa dor para poder receber a libertação. Um pequeno apito tocando, aqui na live não dá para ouvir, é interno. Alguns pontos assim de clareaudiência que é muito, muito estranho. Só quem vive mesmo, para poder entender e notar como é estranha essa sensação. Pessoal, então nós temos em Caim o símbolo da negação, a verdadeira esfera e representação da ativação da Chama Negra, da continuação e da caminhada da serpente. Lembrando que dentro do olhar da Goécia Luciferiana, nós temos Caim representado pelo Damian Camio. Embora também temos, através do Liber Falcifer, também toda uma caminhada e uma demonstração do seu culto, da sua adoração, através das ordens de Ford, através do caminho necromântico. Viviane, eu também estou lutando para chegar nos 1000 seguidores no Kawaii. Perfeito. Aliás, obrigado ao pessoal que me acompanha no Kawaii, que estou lá bem baixinho, com 350 seguidores, mas muito obrigado, porque no TikTok eu já estou com 800 e poucos seguidores, crescendo bastante. Isso que, de fato, é tanto atraso que, olha, eu deixei muita coisa para trás nessas ferramentas do Kawaii e TikTok, mas ao longo de dezembro agora vou estar alimentando a todo vapor, tanto o Kawaii como o TikTok, que são ferramentas também de vocês que buscam conhecimento no dia a dia. A rosa é o símbolo da Ordem Rosa Cruz. A Rosa Cruz usa a rosa como símbolo para como representar a abertura da consciência. Mas agora, Anderson, você já sabe o porquê que é um dos símbolos da Rosa Cruz. E assim como também a sexualidade no satanismo, ela sempre foi muito deturpada. Então, porque nos cultos ao deus Baal, Beelzebub, senhor do tempo, senhor da agricultura, senhor da fertilidade, um dos deuses que reze, o antigo deus Enlil, extremamente adorado no caminho satanista, por que temos muito essa questão do contexto da sexualidade no satanismo? Porque nos antigos cultos a Baal, os grandes reis e poderosos faziam muitas orgias de adoração aos deuses. E os homens derramavam o seu sêmen sobre a terra para abençoar a sua terra, como semente para adubar e energizar a terra. Então, desde as épocas antigas, as orgias como forma de, em conjunto, fervendo de atração, de adoração, naquele mesmo momento, naquele mesmo ímpeto, em conjunto, de louvar a terra, acabou trazendo muito preconceito e forma de ataque do cristianismo em cima do caminho satanista. E hoje, de forma muito errada e ilegal, muitos tiram proveito disso. Essas orgias que eram feitas em épocas passadas eram através de reis poderosos com seus escravos, depois sendo seguido por convents de livre e espontânea vontade no caminho europeu, muito forte dentro do caminho da bruxaria. Mas é muito importante esse alerta para que pessoas de má fé não acabem caindo em golpes, na necessidade de falsos sacerdotes, seguindo contra a sua vontade. Telema, aliás, convidando o pessoal a assistir a live de Telema no YouTube, Telema deixa muito, muito claro isso.
O amor sobre vontade, a sua vontade conduz o seu amor. A sua vontade te leva à adoração de Satã, à sua libertação, subindo cada uma das quilifas, atingindo no sol negro a sua primeira morte, através das suas chamas, destruindo a sua casca e se libertando, recebendo de Astarote o conhecimento da criação, seu guardião, recebendo, passando pelo Sorozão para vencer os seus egos, recebendo de Asmodeus o conhecimento e da libertação do seu demônio guardião, se tornando você mesmo o seu Deus e se tornando você mesmo o seu próprio demônio. Caminhando na esfera de Saturno, aonde você desconhece toda a luz e recebendo de Lucifuggo Rofocale a chave da prosperidade. Lucifuggo Rofocale, que era tido muito grande no conhecimento, no Grimório do Dragão Vermelho, como Senhor dos Pactos. Por quê? Isso nem na live de Lucifuggo Rofocale eu falei. Lucifuggo Rofocale, ele é tido como Senhor dos Pactos porque as pessoas pediam para Lucifuggo Rofocale por uma cura. Curas terminais como a própria lepra. E quando eram curadas por Lucifuggo Rofocale, inclusive carrego ele no meu pantáculo pessoal, de um lado Lucifuggo Rofocale, e de outro que eu amo de paixão, Clauneck, que adiante eu vou fazer uma live sobre ele. O seu sigilo é o sigilo invertido de Lúcifer. E quando eram curadas dessa lepra, quando eram curadas dessas doenças terminais, acabavam como agradecimento pactuando com Lucifuggo Rofocale. Então, por isso ele se tornou Lucifuggo Rofocale, o Senhor dos Pactos. Segue caminhando a esfera de Beelzebub, Senhor do Tempo, entendendo que o tempo já não é mais seu inimigo, porque você é eterno, porque você é imortal. E acaba recebendo de Beelzebub a chave e a permissão para chegar a Satã Moloch. A esses dois irmãos, a esse dualismo, senhores da guerra, os senhores dos chifres, representando a liderança, representando o domínio, representando a força para poder enfrentar o demiurgo, se tornando liberto, porque você descobriu que o querer viver essa vida, o querer amar este mundo, é amar uma ilusão, uma ilotopia, uma farsa. Por isso, outra coisa também plagiada do cristianismo. Aquele que amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Mentira, porque amar o mundo é amar o demiurgo. Porque o demiurgo criou o mundo como uma provação para conseguir o galardão, para merecer o paraíso dele. O demiurgo criou o mundo como um teatro falso para isto. Então, o se desprender do amor ao mundo é entender que isso aqui é ilusão, que essa nossa matéria podre é uma ilusão, porque a nossa libertação como Deus vem da nossa libertação espiritual com a morte, de sair dessa casca e atingir a vida eterna, que não é do demiurgo. A vida eterna vem de Tiamat, que gerou a vida, que gerou a humanidade, e Tiamat, antiga Namu, que gerou o verdadeiro demiurgo. O demiurgo, ele pode ter criado aos seus filhos Enlil, Enki, mas o demiurgo foi criado por Tiamat. Deus Anu, lembrem deste nome, assim como a sua esposa Ki-Terra, que o demiurgo é tão maciça, tão patriarca, que embora nós sabemos que Ki é a esposa do demiurgo na linha suméria, no Pentateuco, nas obras judaicas, de forma covarde, ele escondeu ela das escrituras. Tanto que na oração judaica se agradece ao demiurgo por não nascer escravo e não nascer mulher. O que tem de errado nascer mulher? Todo homem tem cromossomos masculinos e femininas. Não estamos acima, somos iguais. A espiritualidade é livre. Qual é o problema de nascer mulher? O que tem de errado ser mulher? Nenhum. Só numa mentalidade realmente a nível de excremento do maldito demiurgo, ele pode ter incentivado o povo dele a agradecer por não ter nascido mulher. Tem que merecer nascer mulher e não agradecer por não ter nascido mulher.
Então isso é muito, muito grande. E já teve alguém pedindo para fazer pacto para beleza, sedução para Lilith. Se pode pedir para empoderamento. Mas beleza e sedução não, já teve transexuais que me pediram pacto com Lilith para no outro dia não ter mais genital masculino. Então esse tipo de coisa já surgiu. Pessoal, então foi bastante coisa que eu procurei trazer nessa live, que a gente acabou tendo aí 1h30 de live. Até peço desculpa pro pessoal aí, porque a live estendeu muito, muito tempo aí, ocupando muito tempo de vocês. Eu não acabei nem chegando assim, a metade do conteúdo que poderia chegar dentro do satanismo, porque o satanismo é uma essência muito grande. Embora, assisto também a live que eu falei ali sobre goécia satânica. Vai ter outras lives estendendo a questão do satanismo, mas eu espero já ter dado uma abertura, um paralelo de início de conhecimento para vocês dentro do contexto do satanismo. O que é Satã, o que é Lúcifer, o que é o caminho do satanismo, esse caminho de libertação, esse caminho de negar o demiurgo e se devotar a Satã. Mas este caminho nós fazemos na elegância, através do caminho do meio, e não atacando cristãos, porque estamos fazendo a mesma atitude que eles, e não denegrindo, botando fogo em igrejas, porque vamos estar imitando os seus atos animais, mas de forma elegante, mostrando que estamos acima disso, porque somos libertos. Porque hoje somos vítimas do preconceito, mas lá na frente, pro demiurgo, que para quem tem contato com os deuses sabe que é um deus que já foi derrotado, que na próxima virada de era isso vai cair ao conhecimento da humanidade, lá na frente vamos se mostrar vitoriosos e vamos sim rir muito, infelizmente, dessas castas cristãs dessas castas que de um contexto judaico-cristão veneram o demiurgo e acham que estão por cima de nós, e lá para frente vão ver que o julgamento falso apocalíptico é um julgamento falso. Tão falso que os próprios cavaleiros da morte são 4 mulheres. Adiante vamos fazer uma live sobre isso, e não dentro do olhar que eles querem. Muito obrigado ao Frater Kaizen, muito obrigado à irmã Rosa Sátira, muito obrigado pelo Carlos Eduardo. Não esquece de me chamar no WhatsApp aí para eu te mandar a oração, querido Carlos. E o Jorge Rodrigues, essa derrota do demiurgo tem a ver com a era de Aquários. Na verdade, o que acontece? Tem a ver com a própria era de Peixes. Essa era de Aquários é uma era de transição, vamos colocar assim. Mas essa derrota dele já foi feita na era de Peixes. Boa noite, muito obrigado, Viane. Obrigado por responder a cada live, ensinando cada vez mais. E quero trazer muito, muito mais conhecimento para vocês. Mas eu me preocupo muito, sabe, no sentido da live não ficar cansativa, acabar não estudando demais, como já acabei estudando um pouco aqui. Então vai ter muito mais lives, vai ter muito mais conhecimento para poder estar trazendo, repartindo para vocês. E trazendo o ocultismo de forma cada vez mais clara e mais especial para vocês. De coração, meu muito obrigado, que possa o nosso Senhor Lúcifer ao Satan, que possa o nosso grande e maravilhoso ancestral Caim trazer a iluminação para vocês e a escuridão para que vocês vençam suas tristezas e medos, mas trazer a luz para que vocês tenham cada vez mais conhecimento para poder caminhar, a libertação sobre seus egos, para que quando vocês sofrerem as derrotas que algumas vezes temos que sofrer, porque os deuses estão sempre nessa guerra para não deixar o demiurgo prejudicar os planos, para que vocês possam entender que nem toda derrota é uma derrota, mas uma derrota agora é a sua vitória, porque você vai entender no amanhã. Então a gente recebe muitas críticas, eu recebo algumas ameaças de morte de satanistas, em função da maneira como prego o satanismo como libertação, mas em nome de Mefistófeles estou regendo o trabalho pedido por ele. Não sou melhor que ninguém, sou apenas mais um entre alguns que procuram trazer a verdade. Aquele que dobra o seu joelho às 3 da manhã e pede a legião, a verdade em nome de Lúcifer, a esse se mostrará a verdade.
Aquele que deseja saber se realmente eu estou fazendo um trabalho de profeta ou não, pergunte ao seu oráculo, pergunte a Lúcifer por mim. E convido a esperar pela resposta. Muito obrigado, Madalena, Felipe, Kátia Dias, ao Anderson Silva, muito obrigado, Alexandra, de coração muito obrigado a vocês e muito obrigado de coração a poderosa irmã, feiticeira e bruxa de mão cheia, Rosa Sátiro, muito obrigado aí, na correria, de vez em quando aí, apesar de muita correria, mas temos o prazer de conversar aí pelo WhatsApp aí, de coração, muito obrigado a todos vocês, que Satã esteja regendo a vida de vocês e a caminhada neste universo. Até o próximo de Papo com o Mago e para alguns, até breve aí nos cursos presenciais de Goécia, aonde vou ter o prazer de rever e conhecer pessoalmente. Um abraço mágico, salve Satã, salve a luz, benditas são as trevas.